Paz do Senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo a mais um devocional diário para a glória de Deus. Vamos começar nos ungindo? Bom, já estou com o meu azeite aqui. Vamos ungir a nossa fronte. E vamos ungir as nossas mãos, tá bom? Vamos orar. Pai Santo, entramos em Tua presença, pedindo perdão pelos nossos pecados, Senhor, pedindo que purifique o nosso coração com o preciosíssimo sangue de Cristo, pedindo, Pai, que nos dê uma mente transformada, uma mente como a mente de Cristo. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, nos dá, Senhor, capacidade, conhecimento, intelecto para aprender, entender a Sua palavra e conseguir praticá-la em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, graças a Deus. Vamos ler agora o tema de hoje. O tema de hoje, armas. Tema de hoje, armas, tá bom? O texto que nos foi proposto se encontra em 2 Crônicas, capítulo de número 20, do versículo 1 ao 30, tá bom? Capítulo 20, do versículo 1 ao 30. Bom, vamos lá. Então vamos abrir aqui em 2 Crônicas. Capítulo 20, do versículo 1 ao 30. Já preparei aqui e diz assim a palavra do Senhor. Mais tarde, os exércitos dos reis de Moabe, de Amon e dos Meunitas declararam guerra a Josafá e ao povo de Judá. Então informaram a Josafá: um enorme exército está vindo de além do Mar Morto, da Síria, em Azazon Tamar, isto é, em Gede. Josafá ficou muito perturbado e resolveu pedir ajuda ao Senhor, e anunciou um jejum a todo o povo de Judá. Pessoas de todas as cidades vieram reunir-se em Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Josafá se colocou em pé no meio da congregação de Judá e de Jerusalém, no pátio do templo do Senhor, e fez esta oração: Senhor, Deus dos nossos pais, o único Deus que está nos céus, aquele que governa todos os reinos da terra, força e poder estão em suas mãos. Quem pode resistir ao Senhor? Ó nosso Deus, porventura o Senhor não expulsou os habitantes que moravam nesta terra diante de Israel, o seu povo? E não foi o Senhor que deu esta terra para sempre aos filhos do seu amigo Abraão? O seu povo passou a morar aqui e construiu este santuário em honra ao seu nome, dizendo: se enfrentarmos alguma calamidade como a guerra, doença ou fome, nós nos colocaremos aqui, diante deste templo, onde o Senhor mora, e clamaremos ao Senhor para salvar-nos em nossa angústia. E o Senhor nos ouvirá e nos salvará. Agora, pois, veja que estão aqui os exércitos de Amon e de Moabe e de Edom. O Senhor não permitiu que nossos pais invadissem aquelas nações quando Israel saiu do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Veja agora como eles nos retribuem, pois vieram para expulsar-nos da terra que o Senhor nos deu por herança. O nosso Deus, o Senhor, não vai julgá-los? Não temos condições de enfrentar esse exército poderoso. Não sabemos o que fazer, mas estamos olhando para o Senhor. Todo o povo de todas as partes de Judá estava em pé diante do Senhor com suas mulheres e seus filhos e crianças de colo. Então o Espírito do Senhor veio no meio da assembleia sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, e bisneto de Jeiel, trineto de Matanias, levita, que era descendente de Asaf. Ele disse: escutem-me todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém, e também o rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa deste exército poderoso, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam e ataquem esse exército. Vocês vão encontrá-lo subindo as ladeiras de Ziz, no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Mas vocês não terão de lutar. Fiquem em posição de combate, fiquem firmes e vejam a incrível operação de salvamento que o Senhor realizará por vocês. Ó povo de Judá e de Jerusalém, não tenham medo, não fiquem desanimados. Vão enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Então o rei Josafá inclinou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e todo o povo de Jerusalém fizeram a mesma coisa, e adorando ao Senhor.
Depois os levitas, descendentes da família de Coate e da família de Coré, levantaram-se para louvar ao Senhor, o Deus de Israel, com hinos de louvor em alto som. Bem cedo, na manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. No caminho, Josafá parou e chamou a atenção deles. Escutem-me, ó povo de Judá e de Jerusalém, disse ele. Creiam no Senhor, o seu Deus, e vocês terão sucesso. Creiam nos profetas do Senhor, e tudo ocorrerá bem. Depois de suscitar os chefes do povo, Josafá nomeou um coro para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade, marchando à frente do exército. Eles cantavam assim: Louvem o Senhor, pois o seu amor dura para sempre. E no momento em que começaram a cantar e a louvar, o Senhor fez que os exércitos de Amon e de Moabe e de Edom, que estavam invadindo Judá, começassem a lutar entre si, e eles se destruíram mutuamente, pois os amonitas e os moabitas se revoltaram contra os seus aliados de Edom, para destruí-los. E quando acabaram com os homens de Edom, começaram a destruir-se mutuamente. Assim, quando os homens de Judá chegaram a um local alto, de onde se avista o deserto, até onde eles poderiam ver, o chão estava coberto de corpos mortos, e não escapou nenhum só dos soldados inimigos. Então o rei Josafá e o seu povo saíram para tirar os soldados mortos tudo o que podiam deles. Voltaram carregados de armas, animais de carga, roupas e objetos de valor. Era tanta coisa que eles gastaram 3 dias saqueando, mas era mais do que eram capazes de levar. No quarto dia, eles se reuniram no vale de Bereca, onde louvaram ao Senhor. Por isso, até hoje, esse lugar é chamado Vale de Bereca. Então voltaram para Jerusalém com Josafá à frente do povo, cheios de alegria, porque o Senhor os salvou dos inimigos de maneira tão maravilhosa. Entraram marchando em Jerusalém ao som de harpas e trombetas e se dirigiam ao templo. Quando os inimigos de Israel ouviram falar que o próprio Senhor havia lutado contra os inimigos de seu povo, o temor de Deus caiu sobre eles, e o reino de Josafá continuou, pois o seu Deus concedeu paz com todas as nações vizinhas. Aleluia. Glória a Deus. Que bênção, né? Nossa, que passagem da Bíblia poderosa. Vamos ler agora o versículo para a reflexão de hoje. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. O versículo de hoje é Romanos, capítulo de número 12, versículo 21. Romanos 12, 21. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Aleluia. Vamos ver agora então a mensagem para reflexão de hoje, que diz assim: a nossa tendência humana é retribuir o mal com o mal. É fácil gostar de pessoas que nos fazem o bem, mas e aquelas que parecem sempre querer puxar o nosso tapete? A Bíblia nos orienta a fazermos sempre o bem, seja qual for a circunstância, e nunca prejudicar o nosso próximo, mesmo quando achamos que ele merece. Se apenas retribuirmos na mesma moeda, estaremos nos igualando à pessoa que nos prejudicou. A pergunta que surge então é: se eu faço sempre o bem e o outro parece sempre querer me prejudicar, devo sair sempre em prejuízo? Foi exatamente isso que aconteceu com o rei Josafá. 3 povos se uniram contra ele para destruir Judá, embora anos antes os antepassados do povo de Judá os houvessem preservado em obediência a Deus. Esses povos deveriam ser gratos, mas em vez disso optaram por declarar guerra àqueles que lhes haviam feito bem. Que decepção para o rei e para todo o povo! O bem que fizeram estava sendo retribuído com mal. E agora, o que deveriam fazer? Diante de situação tão complicada, em que Judá aparentemente sofreria prejuízo, o rei e todo o povo clamaram a Deus por socorro e entregaram toda aquela situação nas mãos de Deus, confiando no seu agir. Deus lhes enviou uma palavra de encorajamento e, ao saírem, levaram para a guerra uma arma bastante incomum. Isso mesmo, o louvor a Deus. Assim que começaram a louvar, Deus mesmo se encarregou de cuidar dos inimigos do povo, não importa o tipo de afronta ou mal que queriam lhe fazer. Quando você usa as armas da dependência, confiança, obediência e louvor a Deus, no lugar das armas de destruição que a maioria usa, Deus vai à sua frente. Mesmo que você faça o bem e continue recebendo mal, não desanime, nem desista, entregue tudo a Deus e deixe que Ele resolva por você. Frase da reflexão de hoje: contra o mal, a arma mais poderosa é a dependência de Deus. Aleluia.
Glória a Deus. Vamos fazer uma oração então? Vamos orar. Pai Santo, entramos em Tua presença pedindo perdão pelos nossos pecados. Pai, que palavra poderosa, que palavra maravilhosa, Senhor. Nos ajuda a perdoarmos, nos ajuda, Senhor, a não queremos pagar com a mesma moeda. Nos ajuda, Senhor, a agirmos com o bem quando nos agem com o mal. Pai, e entregarmos ao Senhor em oração todas as coisas. Viver uma vida como nos foi ensinado hoje, confiando em Deus, entregando tudo nas suas mãos, para que o Senhor seja glorificado, meu Deus, e o Senhor nos dará vitória, assim como o Senhor deu para Josafá. Não importa o inimigo, não importa a situação, o Senhor está conosco. Vamos louvar a Deus em qualquer circunstância, e Deus nos honrará. Aleluia. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E eu lhe despeço em fé, e espero encontrar-lhe em fé no próximo vídeo.